Evangelho de Lucas, capítulo 3, irmãos. Diz assim a palavra do nosso Deus. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava filho de José, filho de Eli, Eli filho de Matate, Matate filho de Levi, Levi filho de Melqui, este filho de Janai, filho de José, José filho de Matatias, Matatias filho de Amós, Amós filho de Naum, este filho de Esli, filho de Nagai, Nagai filho de Maate, Maate filho de Matatias, Matatias filho de Semei, este filho de José, filho de Jodá, Jodá filho de Joanã, Joanã filho de Ressa filho de Zorobabel, este de Salatiel, filho de Neri, Neri filho de Melqui, Melqui filho de Adi, Adi filho de Cozã, este de Elmadã, filho de Er filho de Josué, Josué filho de Eliezer, Eliezer filho de Jorim, este de Matate, filho de Levi, Levi filho de Simeão, Simeão filho de Judá, Judá filho de José, este filho de Jonã, filho de Eliaquim, Eliaquim filho de Meleá, Meleá filho de Mená, Mená filho de Matatá, este filho de Natã, filho de Davi, Davi filho de Jessé, Jessé filho de Obed, Obed filho de Boaz, este filho de Salá, filho de Naasson, Naasson filho de Aminadab, Aminadab filho de Admim, Admim filho de Arni, Arni filho de Esrom, este filho de Pérez, filho de Judá. Judá, filho de Jacó, Jacó, filho de Isaac, Isaac, filho de Abraão, este filho de Tera, filho de Naor, Naor, filho de Zerug, Zerug, filho de Ragal, Ragal, filho de Falac, este filho de Eber, filho de Salá, Salá, filho de Cainã, Cainã, filho de Arfaxade, Arfaxade, filho de Sem, este filho de Noé, filho de Lameque, Lameque, filho de Metusalém, Metusalém, filho de Enoque, Enoque, filho de Jared, este filho de Maalalel, filho de Cainã, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. Amém, irmãos, até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar e pedir para que o Senhor nos abençoe, para que a gente possa ser edificado pela palavra do Senhor. Oremos. Senhor Deus, Pai, nós buscamos a Tua presença, Pai. Nós amamos ao Senhor, Deus, e precisamos que o Senhor cuide de nós, Pai. Que o Senhor se faça presente em nosso meio, meu Deus, cumprindo as Tuas promessas, Pai, de edificação, Pai, de transformação, meu Deus, de vivificação, Pai, ao Teu povo, meu Deus, no poder do Teu Espírito Santo, Pai, através da Tua santa palavra, Pai. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, Senhor, nesse dia que é Teu santo, reservado, meu Deus, para que o Teu povo se volte ao Senhor, meu Deus, e nada melhor do que a Tua palavra, Senhor, para nos auxiliar, Senhor, para nos conduzir, nada melhor do que a pregação da Tua palavra, Senhor, para rasgar os nossos corações, Pai, para nos despertar, Senhor, do sono que muitas vezes nos encontramos, Senhor, distraídos com aquilo que o mundo tem a nos oferecer, meu Deus. Nos ajuda, Pai, que nossos olhos possam ser abertos e possamos enxergar a glória do Teu Filho Jesus Cristo sobre todas as coisas, Pai. Nos abençoa e tem misericórdia, meu Deus, de nós nesse momento. Que o Senhor possa, apesar das limitações do pregador, Senhor, o Senhor nos capacite, meu Deus, a sermos transformados, porque o poder é Teu, Pai, o reino e a glória para todos sempre. Amém. Irmãos, algumas das qualidades mais exaltadas na nossa época são características relacionadas à nossa individualidade. Né? Veja que hoje em dia é muito falado a respeito de uma pessoa autêntica, né? De uma pessoa original, de uma pessoa que ela tem uma personalidade forte, de uma pessoa que ela tem muito amor próprio. Né? Todas essas são características que nos voltam para nós mesmos, que faça com que o nosso eu ele possa ser exaltado através e acima de outras coisas. Não necessariamente todas essas características são características ruins, mas a forma que nós abordamos elas, a forma que nós experimentamos elas e que o mundo exalta elas, é uma forma completamente contrária àquilo que esse texto ele vem nos ensinar, o que a palavra de Deus como um todo vem nos ensinar. A gente tem meditado, irmãos, no Evangelho de Lucas. É um evangelho que, como nós vimos na primeira meditação, quando nós fizemos a introdução, é um evangelho que ele é diferente de todos os outros. Né? Por mais que o registro dele
seja muito parecido com o de Mateus e de Marcos, ele traz uma abordagem bastante diferente do que Mateus e Marcos eles trazem. Né? É o evangelho que ele é o mais desprezado, se assim a gente puder falar, né? Porque as pessoas gostam de ler Mateus porque é o primeiro que está lá no Novo Testamento. As pessoas gostam de ler Marcos porque ele é o mais resumido de todos. As pessoas gostam de ler João porque ele é o mais diferente de todos. E termina que o livro de Lucas é aquele que é o mais desprezado entre os 4 evangelhos. No entanto, talvez seja um dos mais importantes, porque se a gente parar para pensar, o evangelho de Lucas, o autor Lucas, ele é aquele que é o maior autor do Novo Testamento. Se a gente for olhar o texto que ele escreve, o livro de Lucas e o livro de Atos, por mais que em número de capítulos não supere a quantidade de capítulos que o apóstolo João ou que o apóstolo Paulo escreveram na palavra de Deus, nós vimos inclusive nesses 2 primeiros capítulos do evangelho de Lucas, e na verdade os capítulos de Lucas como um todo, eles são muito grandes, então ele é aquele que mais escreveu no Novo Testamento, e se nós então entendermos a mensagem que Lucas ele traz no seu evangelho, a gente vai poder entender o quanto que é profundo o seu ensino. Falei para os irmãos que Lucas ele se assemelha a Esdras no Antigo Testamento, que provavelmente foi o autor de Crônicas, que justamente o livro de Crônicas, ele é a repetição, ele é o resumo de todo o Antigo Testamento. Ele vai pegar desde Adão, começa o livro com Adão, e ele vai até o final do exílio babilônico, que é assim que é concluído praticamente o Antigo Testamento. Então, Lucas ele vem para trazer um ensino que já foi dado, já as narrativas, aquilo que ele aborda, já foi trazido por Mateus e por Marcos, mas ele vem trazer ensinamentos diferentes daqueles que são trazidos e abordados por Mateus e por Marcos, nas mesmas palavras que Jesus falou. E essa passagem que nós chegamos, irmãos, é uma passagem central no Evangelho de Lucas. Sem sombra de dúvidas, sem medo de estar errado, eu posso dizer para os irmãos que esse texto que nós acabamos de ler é um dos textos mais importantes e traz o ensino dos mais importantes de todo o Evangelho de Lucas. Geralmente, quando a gente lê uma genealogia, né, o primeiro momento não é algo que é tão claro assim o ensino que está sendo trazido. Mas nós já meditamos em algumas genealogias, nós já meditamos na genealogia do capítulo 4 do livro de Gênesis, a genealogia de Caim, nós meditamos também na genealogia de Adão, no capítulo 5, mas essa, se a gente puder falar, é um pouco mais complexa, é um pouco mais difícil da gente poder trazer o ensinamento se a gente olhar apenas para a genealogia. Por quê? Porque aquela genealogia do livro de Gênesis, ele para praticamente em todos os personagens e faz algum tipo de observação sobre cada um deles. Ele vai falar, né, que fulano de tal viveu tantos anos, gerou tantos filhos e ele morreu. Ele vai falar que o fulano de tal ele foi aquele que foi o construtor de determinadas coisas ou que praticou determinado pecado. Aqui não. Aqui Lucas ele traz apenas nomes. No entanto, se a gente analisar aqui o contexto e a gente comparar com a genealogia de Cristo que aparece no Evangelho de Mateus, a gente consegue entender claramente o que Lucas quer nos ensinar com essa genealogia. Por exemplo, se a gente comparar com a genealogia de Mateus, a gente vai ver que é diferente. Na verdade, a genealogia de Lucas é diferente de quase todas as outras genealogias da Bíblia. Por quê? Porque ele começa de baixo para cima. Geralmente a genealogia ela começa pelo ancestral e ela vai descendo então até chegar ao personagem que ele quer tratar. Por exemplo, a genealogia de Adão começa com ele e vai até Noé, né, e os seus filhos. E a gente então vê que as genealogias que são trazidas na Bíblia, elas geralmente seguem essa mesma ordem. Por exemplo, a genealogia de Mateus é assim. A genealogia de Mateus é mais fácil de ser abordada porque ele já começa dizendo claramente o que ele quer ensinar. O Evangelho de Mateus ele foi escrito para os judeus e o objetivo então dele era mostrar que Jesus ele é o descendente de Abraão prometido e ele é também o herdeiro do trono, ele é o rei de Israel. Por isso que se a gente for olhar, eu peço para que os irmãos olhem a genealogia lá de Mateus, no capítulo 1, ele diz, o Evangelho de Mateus começa dizendo, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então ele já deixa claro que ele quer mostrar que Jesus é o filho de Davi, ou seja, o herdeiro do trono, e ele é o filho de Abraão, ou seja, o herdeiro através de qual Deus vai abençoar todas as famílias da terra, como ele prometeu a Abraão. Já aqui no Evangelho de Lucas, ele não nos começa a genealogia nos explicando especificamente esse propósito como a de Mateus.
A genealogia de Mateus também tem algumas marcações, outras coisas que tornam mais fácil o seu ensino, né? Ele faz algo em comum, que é citar o nome de mulheres. E toda vez que ele cita o nome de uma mulher, lá no Evangelho de Mateus, ele está querendo que a gente aprenda algo com a história daquela mulher que foi inserida na genealogia. A gente consiga entender como que Cristo ele se relaciona com aquele acontecimento dos seus antepassados. Aqui, a única genealogia que se assemelha à genealogia que Lucas traz a respeito de Jesus, na Bíblia toda, é a genealogia que a gente encontra lá no livro de Esdras. E eu peço para que os irmãos abram também lá, então, no livro de Esdras, para a gente ver que realmente essa genealogia segue o mesmo padrão que Esdras usa lá no capítulo 7. Capítulo 7 de Esdras, irmãos, a gente vê que a genealogia, versículo 1 é dito que, passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Hilquias, a gente vai ver que ele está subindo, ele começa com Esdras e ele vai subindo até que ele chegue no versículo 5 a falar de Arão, o sumo sacerdote. E ele diz, este Esdras subiu da Babilônia. E era escriba versado na lei de Moisés, dado pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Veja, a genealogia aqui de Esdras, ela é escrita para mostrar que, olha, agora vai chegar uma pessoa importante. Veja, no meio do livro, assim como no Evangelho de Lucas, não é no começo que ele vai dar a genealogia, é no meio da história. Ele diz, olha, vou aparecer agora Esdras. E quem é esse Esdras? Ele vai mostrar então que Esdras é a pessoa capacitada para realizar a obra a qual ele foi proposta por causa da sua ascendência. Vai mostrar, olha, ele é descendente do sumo sacerdote Arão. Ou seja, ele é capaz então de ensinar a palavra de Deus, que era uma das funções dos sacerdotes. Quando os profetas não se levantavam, o sacerdote era quem era responsável por ensinar a lei de Deus aos homens. Então diz, este Esdras. Da mesma forma, irmãos, no Evangelho de Lucas, como eu disse, Lucas ele se assemelha muito a Esdras na sua forma de escrever. Ele então vai trazer a genealogia de Jesus. E o seu objetivo principal, irmãos, é nos falar, nos ensinar que Jesus ele é o segundo Adão. Perceba que ele começa a genealogia com Jesus e ele vai subir, diferente de Mateus, que vai de Abraão, ele vai apenas até Abraão e liga Jesus com Abraão, que era o pai de toda a nação de Israel. Lucas ele então vai ligar Jesus com o próprio Adão. Ou seja, como o Evangelho de Lucas foi escrito para os gentios, como o Evangelho de Lucas veio para mostrar que a salvação ela pode ser concedida a uma pessoa independente da nacionalidade dela, ele então vai ligar Jesus com aquele que é o pai de todos os homens e não apenas dos judeus. Ele vai mostrar então que Jesus ele é o segundo Adão. E a gente percebe isso de modo muito claro, irmãos, porque a genealogia termina dizendo que Adão é filho de Deus. Ele não apenas para com Adão, mas ele mostra que Adão, ele é o filho de Deus. Ou seja, e o que acabou de ser dito aqui pelo próprio Deus? Por isso que eu pedi para que a gente fizesse a leitura também contando o batismo. No batismo de Jesus, o próprio Deus diz, tu és meu filho. Então, perceba que Jesus está sendo colocado aqui em paralelo com Adão. Adão, ele é filho de Deus, mas Jesus Cristo também é filho de Deus. Só que veja, Jesus não está completamente dissociado assim, separado de Adão. Ele vem da descendência de Adão. Mas assim como ele é filho do homem, ele também é filho de Deus. Isso é dito desde o primeiro capítulo, quando o anjo fala que aquele que vai nascer de Maria será chamado também de filho do Altíssimo. Porque ele é filho do próprio Deus. Porque apesar de ser um ser humano e vir da descendência de Abraão, da descendência de Davi e da descendência de Adão, ele é o próprio filho de Deus. Então, veja, nos é dito aqui que Jesus ele é o segundo Adão. Quando a gente olha o contexto mais amplo aqui da genealogia, a gente percebe isso com mais clareza ainda, porque qual é o texto que vai vir depois? Antes é nos falado a respeito do batismo de Jesus, ou seja, o início do seu ministério. E o texto que vem logo em seguida, que começa ao capítulo 4 do livro de Lucas, é a tentação de Jesus. Ou seja, o que Lucas ele está querendo nos mostrar é que esse que vai realizar a sua obra em favor do seu povo, é que esse que vai ser tentado à semelhança de Adão, ele é o segundo Adão, ou ele é o último Adão, ou ele é o Adão definitivo.
Ele é aquele para onde o próprio Adão apontava. Ele é aquele que nós estávamos esperando. O único que realmente poderia nos redimir. Porque vejam, irmãos, todos os homens que são levantados por Deus, todos os homens que foram levantados por Deus, inclusive alguns desses que aparecem aqui na genealogia, eles eram incapazes de nos salvar verdadeiramente. Veja, porque eles estavam unidos a Adão de uma forma muito profunda. Eles herdaram o pecado de Adão, o que tornava impossível que ele viesse a trazer, de fato, salvação para nós. Por mais que nós tenhamos meditado, estamos meditando ainda a respeito de Noé, um homem que Deus levantou para, através dele, salvar a humanidade. Nós sabemos que Noé, ele era pecador e ele precisou achar graça diante de Deus para ele mesmo ser salvo. Então, como que ele poderia garantir a salvação para outras pessoas, se ele mesmo não pôde garantir a sua própria salvação? Ele dependia da graça de Deus. A gente for ver Davi, ou Abraão, ou todos os outros homens que Deus levantou, Moisés, para realizar a obra que Deus tinha determinado que eles realizassem, todos eles eram pecadores, todos eles estavam corrompidos pelo pecado de Adão, porque eles estavam unidos a Adão, de uma forma que Jesus, por mais que fosse descendente de Adão, ele não estava unido a Adão nisso, no seu pecado. Ele vem ser apresentado a nós, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, como o representante de uma nova humanidade. Ele vem representar agora pessoas que ele pode salvar. Nós conseguimos enxergar isso, irmãos. Esse ensino está claro nas Escrituras Sagradas desde o livro de Gênesis. A gente viu quando nós meditamos a respeito do nascimento de Caim, que a esperança de Eva era que o seu filho fosse o próprio Deus. A gente viu que quando ela tem o seu filho Caim, ela diz, adquiriu o varão o Senhor. Ou seja, ela não tinha esperança que o descendente que viria, que iria salvar a humanidade, ele seria apenas um filho de Adão. Ela experimentou, irmãos, ela conviveu com um homem que foi criado sem pecado, e mesmo assim, ele caiu em pecado. Como que ela iria cometer o mesmo erro, irmãos, de agora confiar em apenas um outro homem para poder salvá-la? Jamais. E por isso que ela diz, meu filho precisa ser o próprio Deus. Deus, ele precisa se encarnar. Ele precisa se tornar um descendente do meu marido, um descendente meu, um descendente da mulher, como Deus havia prometido, que iria salvar a humanidade através de um descendente de Eva. Então, irmãos, Jesus, ele é o único que pode nos trazer salvação, porque ele vem, assim como Adão veio, puro, sem pecado, e ele é o próprio Deus, que se vestiu da nossa natureza para nos salvar. Esse é o ensino dessa genealogia, é que Jesus, ele é o segundo Adão, ou o último Adão. Essa expressão que eu estou usando, irmãos, o segundo Adão ou o último Adão, é a expressão que o próprio apóstolo Paulo usa lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Eu peço para que os irmãos abram junto comigo. 1 Coríntios, capítulo 15. Vejam, irmãos, o que é dito aqui no versículo 45. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Ele diz, o primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Veja que ele tanto chama Jesus de o segundo Adão, ele diz que Jesus é o segundo homem, e ele tanto fala também que Jesus, ele é o último Adão. Por que ele usa essas duas expressões, irmãos, para se referir a Jesus Cristo? Justamente por causa dessa doutrina, irmãos, que é tão pouco abordada, tão esquecida muitas vezes, mas que é a doutrina mais importante da Escritura Sagrada. Veja que, olha o que esse texto nos ensina, irmãos. É que na mente de Deus, é como se só existissem apenas dois homens. Na mente de Deus é como se só existisse Adão e Jesus Cristo. E eu e você, ou estamos unidos a Adão e condenados junto com ele,
ou nós estamos unidos a Cristo, estamos salvos juntamente com Ele. Perceba que, irmãos, isso é o contrário, como eu disse, daquilo que é ensinado na nossa sociedade, daquilo que eu e você, nós ansiamos diariamente, e por isso que nós somos cheios de decepção, e de angústia, e de aflição. Veja, nós somos ensinados, irmãos, pela nossa sociedade, a encontrar a salvação dentro de nós, a confiarmos em algo que nós somos capazes de fazer. Veja que eu e vocês, irmãos, nós temos a tendência de ficar depressivos quando nós olhamos para quem nós somos e nós não conseguimos ser aquilo que nós gostaríamos de ser. Eu e você olhamos para nós mesmos, irmãos, e se nós nos enxergarmos verdadeiramente, a gente vai enxergar aquilo que eu e você a gente não consegue ser. Eu e vocês, nós vamos sempre nos decepcionar. Eu e vocês sempre seremos insuficientes. Sabe por quê? Porque sempre que eu e você, a gente deixa de olhar para Cristo, para olhar para nós mesmos, a única coisa que nós iremos encontrar, aquilo que nós iremos encontrar dentro de nós, é o próprio Adão. Nós iremos encontrar Adão dentro de nós. E eu posso garantir para vocês, irmãos, que você ter um encontro verdadeiro com Adão, às vezes vai ser mais terrível do que você ter um encontro com o próprio Satanás. Porque você vai olhar para dentro de você e você vai encontrar, você vai enxergar a sua capacidade de pecar, a sua capacidade, a sua propensão ao mal, por conta da queda e desse pecado terrível, dessa maldição que você herdou do seu pai, Adão. E você não tem como fugir, porque isso é quem você é. Veja, Satanás, irmãos, nós podemos fugir dele, nós podemos olhar para ele e nos assustarmos, mas sabemos que aquilo ali não nos representa. Mas Adão, dentro de nós, ele é a perfeita expressão de quem nós somos. Quando a gente olha para o jardim, irmãos, e vê o que Adão foi capaz de fazer, isso representa exatamente o que eu e você seríamos capazes de fazer também naquela mesma condição. Perceba que não tem como eu e você, nós nos imaginarmos no local de Adão e a gente pensar que poderemos ser capazes de fazer algo diferente do que Adão fez. Sabe por quê, irmãos? Porque Adão, ele foi criado num estado de inocência. Adão, ele foi criado sem pecado. Não teria como Adão ser criado mais perfeito do que ele foi. E ainda assim ele caiu em pecado. Se eu e você, a gente achar que se estivéssemos lá, faríamos algo diferente, é como se nós estivéssemos dizendo que eu e você, nós poderíamos ter sido criados de um modo superior a Adão. Só existe um que foi criado de um modo superior a Adão, que é o próprio Cristo. Quando eu digo isso, eu não digo que nós não teríamos a capacidade espiritual de não pecar, pois isso, de fato, Adão tinha capacidade espiritual de não pecar. Mas apesar disso, ele foi capaz de cometer o mais terrível de todos os pecados, que foi a incredulidade, que foi abandonar a Deus em troca de uma falsa esperança, de uma falsa ilusão concedida por Satanás. Na verdade, irmãos, se nós formos olhar essa doutrina é tão profunda, e o apóstolo Paulo lhe ensina ela também lá em Romanos, capítulo 5, como eu já disse para os irmãos, né, Lucas, ele foi discípulo de apóstolo Paulo, e os ensinos que a gente encontra no Evangelho de Lucas, são todos eles ensinos que o próprio apóstolo Paulo traz para nós em alguma de suas cartas. Então, se os irmãos puderem abrir Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo ensinando sobre essa doutrina, sobre esses dois homens, sobre Adão e sobre Cristo. Nós vamos ver que a palavra de Deus nos diz, a partir do versículo 12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Vejam, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele está nos dizendo que nós estávamos condenados ao inferno, mesmo antes de nós nascermos. Ele está dizendo que nós estávamos junto com Adão, cometendo aquele pecado que ele cometeu. Ele está dizendo que o pecado que Adão cometeu nos contaminou. Quando ele diz aqui que todos nós pecamos, ele não está falando que depois que nós nascemos, nós nos tornamos pecadores, porque, veja, ele está falando a respeito da entrada do pecado no mundo. E ele diz, Adão pecou, e o pecado dele fez com que a morte e a condenação do inferno passasse para todos os homens. Então todos nós já éramos pecadores e já estávamos condenados ao inferno, desde que Adão cometeu o seu pecado.
Veja, ele continua dizendo, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Veja o que ele está dizendo, irmãos. Ele está dizendo, olha, a lei só foi dada de modo escrito quando Moisés, recebeu a lei, com as 2 tábuas. Mas ele diz, mas antes disso, mesmo antes da lei entrar no mundo de modo físico, de modo escrito, ele diz, a morte já reinou antes disso. Todos os homens já eram condenados ao inferno por causa do pecado. E eu vou pular aqui um pouco para a gente poder entender essa verdade que ele vai enfatizar e vai explicar melhor daqui a pouco, irmãos. Ele vai dizer por que é que a lei então veio ao mundo se o pecado já existia. Ele fala no versículo 20, se a gente puder pular um pouco o texto. Ele diz, sobreveio a lei, ou seja, ele está explicando por que foi que a lei veio. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas abundou o pecado. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Veja o que ele está dizendo aqui, irmãos. O que é isso que ele diz? Que sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. O que é isso que ele está querendo dizer? Ele diz que a lei veio para tornar mais claro, para que a gente pudesse ver com mais clareza o nosso pecado. Sabe o que em outras palavras o apóstolo Paulo está dizendo aqui para mim e para você? Eu e você, mesmo se Deus não tivesse dado a lei, nós já estaríamos condenados. Por quê? Porque Adão pecou. A lei, ela só veio, irmão, sabe para que foi que a lei veio? A lei veio para que quando eu e você a gente fosse evangelizar, ou para quando eu e você a gente fosse entender que a gente é pecador, a gente não precisasse voltar lá para Adão e olhar para ele para saber que somos pecadores desde aquele momento. A lei vem para facilitar, para eu e você olhando para a lei, que está clara, está no nosso coração, está diante de nós, a gente pudesse olhar e dizer, olha, eu sou pecador, porque eu não consigo cumprir nada disso. Mas qual o motivo? Por que é que nós somos pecadores, irmãos? Porque nós estamos mortos para Deus, desde que Adão cometeu o primeiro pecado da humanidade. E qual é a única forma de sermos salvos, então, da condenação, irmãos? Nós lemos aqui, no versículo 14, que Adão, ele prefigurava aquele que havia de vir. Ou seja, a única forma de nós sermos salvos do nosso pecado é se nós formos unidos a Cristo, aquele que é maior do que Adão, aquele que é para onde Adão apontava, aquele que cumpriu aquilo que Adão não conseguiu cumprir. E aí você consegue perceber que, veja, a sua condenação e a sua salvação, ela não tem nada, absolutamente nada a ver com você. Veja como isso é profundo, irmãos. Você foi condenado por causa do seu representante, Adão. E você é salvo, se é que você é salvo, porque você foi salvo pelo que o seu representante fez, Jesus Cristo. Veja que isso é humilhante, irmãos, porque você olha para você e você percebe que as coisas mais importantes da sua vida, a coisa mais importante da sua vida não depende de você. Como a Bíblia fala, não depende de quem quer nem de quem corre, mas depende de quem lhe representa. Essa é a única coisa que importa, na verdade. Quem representa você? Você está debaixo da autoridade de qual homem? Só existem 2 homens que você pode estar debaixo da autoridade deles. Você pode estar debaixo da autoridade de Adão. Você pode estar debaixo da autoridade de Cristo. Ou para a sua condenação em Adão, ou para a sua salvação em Cristo. Veja como eu disse, a gente, quando nós olhamos para dentro de nós, irmãos, a gente vai ter a tendência de nos perdermos em nós mesmos, se a gente conseguir se enxergar de fato. Porque tem uma outra coisa que nós gostamos de fazer. A gente geralmente fica depressivo quando nós olhamos para nós mesmos e vimos a nossa insuficiência, a nossa incapacidade. É isso que mais nos decepciona, mais do que qualquer outra coisa. Por mais que eu e você nós sejamos especialistas em colocar a culpa dos nossos problemas em outras pessoas, no final das contas, todos nós sabemos que nós somos insuficientes, que nós somos incapazes em nós mesmos. Mas tem uma coisa que nós gostamos de fazer para evitar essa depressão, essa tristeza, esse sentimento de impotência. Nós gostamos de nos distrair. Nós não queremos olhar para quem nós realmente somos e a gente vai se distrair. E pensa numa coisa que é tão fácil fazer, principalmente no nosso tempo. A gente se distrai com bastante facilidade. A gente tem tantas coisas que nós gostamos de fazer para nos distrair.
E se você parar para pensar, veja como a miséria do ser humano e a tristeza que acomete a nossa alma. Os momentos mais felizes da nossa vida, se for olhar o momento mais feliz da vida de um ser humano, são justamente as distrações. Veja, quando é que as pessoas ficam realmente felizes, irmãos? Elas não ficam felizes quando elas estão vivendo, quando elas estão fazendo aquilo que elas deveriam fazer nesse mundo, mas elas estão felizes justamente quando elas saem da sua vida, quando elas saem da sua rotina, quando elas encontram um tempo para poder se distrair. E aí então elas podem fazer isso ou usando uma droga, ou na bebida, ou assistindo um filme, um seriado, ou vendo qualquer coisa, falando sobre política, se entretendo com seja lá o que for. E nós nos distraímos e a gente consegue então se esquecer daquilo que há em nós, que é o nosso maior problema, quem nós somos e quem nós não conseguimos ser de fato. Mas veja, Deus não faz dessa forma para que nós andemos em desespero. Pelo contrário, isso é a maior misericórdia, irmãos, que Deus pode fazer conosco. É fazer que quando você olha para você, você se enxerga realmente, você consegue ver quem você realmente é. Você vai perceber claramente que esse segundo Adão é o único que pode lhe salvar do primeiro. Que Jesus Cristo é o único que pode lhe resgatar desse estado. Porque é uma perdição tão profunda, irmãos. É uma desgraça tão sem tamanho na qual nós nos encontramos. Que a única forma de nós sermos salvos disso é em Cristo. Veja, mas a tentação do nosso coração, e nós sempre iremos querer nos distrair. Nós usamos até mesmo nossos problemas, irmãos, para isso. Sempre que algo nos falta. Perceba se isso não já aconteceu com você. Algo nos falta, irmãos. E a gente concentra a nossa atenção naquilo que nós não temos. Ah, porque eu não tenho um marido. Ah, porque eu não tenho filhos. Ah, porque eu não tenho dinheiro. Ah, porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E a gente consegue achar que se a gente tivesse aquilo, a gente ia ser realmente feliz. Mas o que é que acontece quando a gente tem aquilo que nós esperávamos, que nós queríamos, que nós aguardávamos, que nós ansiamos tanto? A gente percebe que aquilo não pode nos preencher. E o que nós queremos fazer em seguida é procurar outra coisa para nos preencher. Para que a gente possa se sentir realmente completo. Quando na verdade, a única coisa que vai poder nos livrar desse tédio eterno, a única coisa que vai poder nos livrar desse sentimento de que nos falta algo, é quando a satisfação do nosso coração está nesse Salvador aqui, Jesus Cristo. Veja que qualquer outra coisa que nós busquemos fazer, irmãos, vai ser apenas uma distração. Seria melhor se nós estivéssemos em depressão, olhando para nós mesmos e encontrando a nossa insuficiência, do que a gente viver a vida toda distraídos e buscando, e nunca iremos encontrar a satisfação da nossa alma, a não ser se a gente se voltar ao Senhor Jesus Cristo. Veja que isso é libertador, irmãos, porque é terrível o nosso estado, mas a solução é muito mais simples do que aquilo que nós temos buscado. Nós temos buscado em tantas coisas, nós temos buscado em tantos lugares diferentes, quando na verdade não está tão longe de nós aquilo que pode nos salvar, aquilo que pode nos arrancar das garras de nós mesmos, aquilo que pode fazer com que eu e você a gente não precise mais contemplar a face de Adão em nossos corações, que é pior do que a face de Satanás. A gente pode se voltar a Cristo e encontrarmos nele plena satisfação para nossas almas. Veja, irmãos, a gente precisa se libertar de nós mesmos e daquilo que se apresenta como uma falsa solução, para que a gente possa reconhecer que esse evangelho que a gente ouve constantemente, a gente possa reconhecer que esse Deus que nós louvamos com nossos lábios, ele não é uma distração, assim como todas as outras coisas que nós conseguimos enxergar e encontrar nessa vida, mas ele é de fato o Salvador. Veja, é assim que Lucas está apresentando Jesus Cristo. Assim como o Esdras se apresentou como: eu sou aquele que pode trazer a lei. Eu sou aquele que vai trazer salvação para vocês, porque o rei me enviou.
E eu sou descendente do sumo sacerdote. Jesus Cristo, na verdade, irmãos, ele é o próprio sumo sacerdote. Veja que nós podemos olhar aqui, irmãos, e foi outro motivo pelo qual eu pedi para que a gente lesse o batismo de Jesus, porque aqui está claro nesse texto que Jesus é tudo o que nós precisamos. Veja que no batismo de Jesus, irmãos, a Trindade está toda ali reunida para testemunhar que Jesus, ele é tudo o que nós precisamos. Veja o que é dito a respeito de Jesus, irmãos. Primeira coisa que é dito a respeito dele é que ele é o nosso rei, porque ele é o Filho de Deus. Tu és o meu filho. É isso que é dito a respeito de Jesus, em quem nós encontramos todo o nosso prazer. Veja, irmãos, que a gente encontra aqui também que Jesus Cristo, ele é aquele que representa Deus diante de nós. Ou seja, ele é o nosso profeta, ele está ali para anunciar as verdades de Deus. E no versículo 23 nós vemos que Jesus tinha cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. E por que é dito que Jesus tinha cerca de 30 anos para começar o seu ministério? É porque essa era justamente a idade que um sacerdote ele poderia começar as suas atividades. Então Jesus é o nosso rei, ele é o nosso profeta, ele é o nosso sacerdote, ele é o Filho do Deus Altíssimo, ele é tudo o que nós precisamos para nos salvar. Veja que isso é a base de tudo que vai ser dito no Evangelho, porque não adianta, irmãos, um homem ele ser capaz de curar. Tantos homens podem ser capazes de curar, até médicos são capazes de curar, até pessoa com algum conhecimento medicinal, ele é capaz de trazer uma cura física para alguém. O que adianta uma pessoa ela ter palavras que conseguem confortar o coração dos homens? Tantas pessoas, irmãos, até mesmo com mentiras, elas conseguem confortar o coração dos homens. O que adianta esse homem ter vencido a tentação de Satanás? Outros homens já conseguiram também vencer tentações específicas de Satanás. Mas a grande diferença desse homem é que ele foi batizado sem precisar. Veja, Jesus foi batizado, irmãos, não para arrependimento de pecados. Ele foi batizado não para poder ele deixar ali os seus próprios pecados. Mas o batismo de Jesus significa ele foi batizado para se identificar com o seu povo. Ele veio para ser o nosso representante. E ele pode nos representar porque ele é um descendente de Adão, ou seja, ele é um de nós. E ele é digno da nossa confiança. Nós podemos colocar nossa esperança nesse Salvador. Porque, diferente de Adão, ele não pecou. Ele vai vencer a tentação. Ele vai vencer todas as tentações em nosso lugar. E é por isso, irmãos, que a nossa salvação não é baseada naquilo que nós fazemos. Não é as nossas boas obras, nem mesmo a nossa fé que nos salvam. Vejam, nós estávamos condenados com Adão. Mas como eu disse para vocês, a lei veio para falar isso de um modo mais claro para nós. A lei veio para poder dizer para mim e para você, olha, está vendo que você é filho de Adão? Porque olha como você peca igualzinho a ele. Mas da mesma forma, irmãos, a nossa fé e a santificação que o Espírito Santo opera em nossos corações é para mostrar, está vendo que você foi representado por Cristo, porque você crê nele, você coloca a sua confiança nele. E essa fé é verdadeira, porque ela tem transformado a sua vida. Veja como Cristo, ele tem poder para te transformar. Então veja, é nesse contexto em que nós cremos e é nesse contexto em que nós fazemos aquilo que é em conformidade com a lei de Deus. Não para sermos salvos, mas para expressar que Jesus Cristo, ele é aquele que nos representa. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe.